Alô, amigos do Alvorecer, com muita alegria que nós estamos novamente aqui para conversarmos, para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, sobre as coisas do nosso dia a dia, né? Então vamos fazendo a nossa oração. E assim, queridos irmãos, vamos nos unindo à equipe espiritual, as equipes espirituais do Alvorecer que nos acolhem, que nos guiam e que nos dizem para termos paciência. E assim nós vamos convidando Mestre Jesus, a nossa querida Maria, Mãe de todos, para que nos abençoem, para que nos coloquem muitas luzes, para que nos dê forças, nos dê alegria, nos dê entendimento, para que possamos continuar a nossa missão neste planeta. Graças a Deus. Então, assim, queridos, nós vamos hoje refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então aqui nós vamos refletir que Jesus já disse há tanto tempo atrás que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele disse, se não fosse assim, eu não teria dito. E claro, Jesus só nos ensinou as verdades, não é? Então nós vamos entender que quando nós olhamos para o céu, essa imensidão de astros, de luzes, nós vemos a nossa lua, né? Ela nos parece tão grande, nós olhamos para as estrelas, para os outros astros e sabemos que seria muita pretensão nossa achar que somos só nós. Como? Só nós nesse imenso. Vocês imaginem, a nossa Terra perante a nós, ela é grande, não é verdade? Nós somos uma coisinha pequenininha. Agora, quando nós olhamos a nossa Terra, essa bola linda, azul, é a descrição que todos fazem, essa solta no universo. O universo, nós fazemos parte de um pedacinho do universo. O nosso universo é grande. Os nossos astrônomos, eles já andaram vendo algumas coisas e tentam chegar, já chegaram na Lua, tentam chegar a Marte. E assim vamos ampliando o nosso conhecimento, mas estamos ainda muito longe. Porque todo esse universo, todas essas galáxias, eles fazem parte da criação divina. Então, não é só este nosso planeta que é habitado. Por isso, nós temos esse capítulo do Evangelho. E o que Jesus disse? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? Hoje nós vamos falar especialmente do mundo de regeneração, porque nós temos as divisões, né, dos mundos. Eu vou até falar disso, eu acho interessante. Nós temos mundos primitivos, aonde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Nós temos os mundos de provas e expiações, onde o mal predomina. É onde nós vivemos, tá? Mundos de regeneração, onde os espíritos que ainda têm o que resgatar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. E mundos celestiais ou divinos, onde moram os espíritos puros e somente existe o bem. A Terra pertence à categoria de mundos de provas e expiações, razão pela qual o homem é alvo de tantas misérias. Então, nós não vamos nos iludir, não é? Nós ainda saímos do mundo primitivo e passamos para o mundo de provas e expiações, que é onde nós continuamos aprendendo e ainda o mal predomina, não é verdade? Então, nós estamos
procurando entender, né, como se divide esses mundos que Deus cria sempre. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele para sempre e também não cumprem nele todas as etapas do progresso que precisam percorrer para atingir a perfeição. Então, quando o espírito atinge um determinado grau de evolução, vamos supor, nós estávamos desde o começo, nós estávamos no mundo primitivo. E quando nós conseguimos atingir um grau maior, né, de entendimento, de evolução, nós partimos para este mundo de provas e expiações, aonde nós estamos continuando a aprender. Aquelas pessoas que conseguem já, talvez no dia de hoje, não é? Tem pessoas, nós não somos iguais, nós somos diferentes. Uns já praticam o bem há mais tempo, uns sabem perdoar mais, outros já estão elevados, já fizeram muito bem. Então, essas criaturas, elas tendem a ir para um mundo melhor do que este nosso aqui. Então, quando elas desencarnam, elas já são conduzidas a um mundo melhor. Ou então, talvez, como nós estamos entrando no mundo de regeneração, então nós temos essa possibilidade de até esperar, não é, lá no plano espiritual, para voltar aqui, quando essa Terra já estiver no período de regeneração. O mundo de regeneração, ele é um mundo melhor, já não existem essas maldades todas, não existem os crimes todos que ainda nós vivemos nesse período. Então, é diferente, nós vamos ter a oportunidade de continuar a evoluir, mas com irmãos mais coordenados, irmãos que estão pensando da mesma forma, né? Que estão empenhados em aprender, estão empenhados no bem, que estão empenhados em um ajudar ao outro. Então não vai mais haver essa coisa, essas diferenças tão grandes como existe hoje, porque hoje existem aqui espíritos bons, espíritos que já estão se encaminhando para o bem e espíritos ainda muito mal. Então é esta a passagem que nós estamos tendo agora. Nós já estamos nesse período que se chama transição planetária. Esse período é aquele período que antecede ao mundo de regeneração. Aonde? Quando nós todos já estamos desencarnando. Então, no mundo espiritual já vai existir essa separação. Os que podem voltar para a Terra, quando essa Terra estiver já mais evoluída, os que podem alcançar voos ainda maiores, que podem ir para as esferas melhores, que já estão com a felicidade mais aflorada, estão com os costumes melhores, um mundo de mais amor. Ou então, são criaturas que realmente ainda não aprenderam e vão ter que voltar lá no comecinho, talvez nos mundos iniciais mesmo, né? Nos mundos primitivos ainda, porque não conseguiram aprender. É como se nós estivéssemos numa escola, né? E nós estivéssemos cursando jardim de infância, não é? Pré-primário, primeiro ano, segundo ano, não é? E a maioria dessas criaturas, ou talvez metade delas, já esteja indo para uma universidade. E outra parte ainda estar lá no pré-primário, no jardim da infância. Como que você pode fazer uma universidade com alunos do jardim da infância? É impossível, não é? Então, Deus, ele sabe muito bem o que faz e como conduz os seus mundos que criou. Então, ele vai separar isso vai haver, está havendo já, em que cada um vai ir para o mundo no seu nível de evolução.
cada um no seu nível de evolução. É por isso que nós precisamos ter cuidado e aprender a termos, quanto mais nós evoluirmos neste planeta, isso não quer dizer em estudos, sabe? Porque às vezes pode pensar, mas eu que não fiz faculdade, né? Não estou falando nesse sentido. É a faculdade da vida, é a faculdade do amor, é a faculdade da doação, sabe? Aquela caridade, misericórdia por seus irmãos, empatia com seus irmãos. É isso que nós precisamos adquirir. E quem sabe, não é? Talvez nos falte um tantinho ou um tantão, não sei. Cada um está num estágio e cada um vai cumprir a sua missão de acordo com o seu grau de evolução. É isso que está acontecendo. Eu vou ler para nós, eu sempre acabo fazendo isso, porque eles sabem muito mais do que nós, né? Então eu recebo mensagens do mentor Ismael, e outro dia ele me deu uma mensagem que eu fiquei pensando muito e refletindo, e continuo refletindo. Então por isso que eu vou dividir com todos nós aqui neste momento, né? Eu me incluo porque eu estou ainda totalmente dentro aqui, tentando entender direitinho o que ele diz, né? Foi no dia 8/8 agora. Queridos irmãos em Cristo, estamos vivendo tempos de muita mudança e precisamos escutar muito, tirar nossas conclusões. Tudo estará mudado quando este período passar. E o que ficará? Muitas reflexões. Vemos em todos muitas mudanças de comportamento. Muitos voltam para dentro de si e se vendo melhor, enxergando à sua volta, sua família próxima, os amigos que podem ver online, e todos vivendo de forma diferente. A verdade vem à tona, é preciso olhá-la de frente. Não deixe nada para amanhã, faça hoje, aprenda, se doe e pense, todos os dias, em que está mudando, o que encontrou em si de diferente, de novo. Se olhe e se modifique para melhor. Cuide do seu orgulho, dos seus personalismos, se reformule, aproveite o momento que é de mudanças. Fiquem na paz da fonte criadora. É o mentor Ismael. Então, o que ele vem nos dizer aqui? É que nós estamos vivendo uns tempos de mudanças, um tempo diferente do que tudo acho que nós vivemos até hoje. Pelo menos eu nunca vivi, né, nesta vida, nesta encarnação, um período de tantas mudanças, de tantas coisas diferentes em que a gente não tem o domínio sobre a situação. Porque em tantas doenças que nós já tivemos, a gente tomava vacina, você se precavia, eu vou tomar cuidado para não ficar resfriado, eu vou me alimentar melhor para não ficar doente, e dava jeito nas coisas. Mas agora é algo que foge ao nosso controle. E isso está nos isolando, está nos deixando em casa, né? Nós já estamos saindo, mas com bastante limitações, de máscara, mantendo o distanciamento da nosso amigo, e nós, assim, brasileiros, a gente tem uma vontade muito grande de olhar para o amigo. Gente, sabe, aniversário, às vezes, do seu amigo, aí você olha e faz assim, aquele gesto, aquele abraço, de longe, não pode cumprimentar, não pode abraçar, isso dói dentro da gente. Não é verdade? Eu sinto assim. Então, a gente está vivendo esta época de mudança. Nunca foi assim. Não é verdade? Vai voltar a ser assim? Vai, eu acredito que vai. A vacina já está em andamento, nós estamos já. Tá todo mundo se mobilizando para que isso aconteça, para que a gente possa voltar a se confraternizar mesmo um com o outro. Mas enquanto isso não chega, vamos refletindo em tudo isso que está acontecendo e nos olharmos para dentro de nós. O que eu estou fazendo
com isso tudo que está acontecendo? O que é que eu consegui aprender? Então, todos os dias se perguntem, porque nessa época nós vivemos vários medos. Nós temos medos da morte, não é? A morte não existe, nós sabemos disso, somos espíritas, mas muita gente tem medo, sim, tem medo de morrer, porque não entende ainda que a vida continua, não é? Que nós só vamos viver em outro plano. Então, termos esse cuidado nos nossos pensamentos, vigiar o que nós estamos fazendo, o que nós conseguimos fazer, por exemplo, para não deixar nossos avós, nossos pais muito sozinhos, nossos filhos que talvez morem longe e também eles sabem que se precisar viajar de repente não vai poder, não é? Então tudo isso causa aflições na gente, né? Então nós precisamos entender. E nós temos, graças a Deus, hoje em dia já as mídias. Como é que nós estaríamos conversando se não houvesse o computador, se não houvesse as câmaras, se não houvessem os microfones? Nós não conseguiríamos nos comunicar. Mas não, hoje em dia nós temos. Então vamos observar isso, sabe? Ligar para a casa da vovó, conversar por vídeo. Ah, mas a vovó fala muito. Fala sim, porque ela precisa falar, ela não tem com quem falar. Não é verdade? Ou uma pessoa que vive sozinho, que você sabe, às vezes que tem problemas físicos, não é? Que não pode sair. Quanta gente está presa a uma cadeira de rodas. Se você conhece alguém assim, converse com essa criatura, converse um pouco. Doe de si, sabe? Doe de si para as pessoas. Então, isso é exercitar a caridade, a misericórdia, não é verdade? Então, tudo isso vai nos melhorando, nos ajudando a passar essa temporada, porque muita coisa realmente não vai voltar a ser como era antes. Não vai. São muitas mudanças. Por exemplo, nós agora temos consulta médica virtual. No outro dia eu precisei aí, estava com uma tosse, tinha nada não, mas era uma tosse que me incomodava, tipo tosse alérgica, né, que você não consegue dormir. Aí eu liguei lá, eles me puseram em contato com uma médica, ela perguntou um monte de coisa, mas eu vi a médica, ela me viu, entendeu? Então eu não me senti abandonada, eu não me senti assim que não fui atendida só porque foi virtual. Nós estamos aprendendo a conversar virtualmente. E eu acho que não está sendo ruim. A gente consegue se comunicar. Falta, claro, tudo aquilo que eu já estava dizendo, né? O contato, aquele carinho, aquele aperto de mão, aquele abraço, sabe? Aquele olhar, né? Melhor. Mas nós vamos nos adaptando. Então, vamos aproveitar esse período, aproveitar e olhar para dentro de si. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou mudando na minha vida? Não é? O que nós estamos podendo fazer para conviver melhor dentro da nossa própria casa, com maridos, com filhos, principalmente quem está vivendo essa situação de marido, de filhos, talvez uma outra geração, um avô que vive em casa. Então não se deve isolar, né, ninguém. Por exemplo, 3 gerações juntas dá conflito, né? Sempre deu, não é? Mas nós precisamos, principalmente nessa hora, que cada um não pode buscar os seus amigos lá fora, que não pode, né, não pode receber amigos em casa. Por exemplo, se tem a avózinha que vive junto, ou o avô, ele saía, ia lá no clube, ia na praça, né? Ia conversar com os amigos da mesma idade, iam se divertir, na verdade. Não está podendo fazer mais. Então, se nós, dentro de casa, não interagirmos, não respeitarmos o espaço um do outro, nos ajudando para passar essa crise, né? Esta oportunidade, na verdade, eu enxergo assim como uma grande oportunidade que nós estamos tendo de
nos melhorarmos, de um novo aprendizado. É isso que nós precisamos entender, que não é um castigo. Esse vírus, ele não chegou por acaso, ele não bateu a porta para entrar, então nós temos que recebê-lo, quer queiramos ou não é verdade? É triste para nós, nós não estamos acostumados. Até aquele pernilongo que vem zum, zum no nosso ouvido, a gente tem um inseticida, você tem aquela raquetezinha que você faz tch, né? Tadinho do bicho, mas a gente mata, né? Então, mas esse vírus aí agora que causa tanta morte, né? Tanta doença, tanto desencarne, ele não é visível. Ele é tão pequenininho, totalmente invisível. Então, nós vivemos uma hora diferente, como nós nunca vivemos, como o mentor Ismael disse. Então, tudo está mudado, tudo caminha diferente. Então, vamos caminhar e caminhar sempre, não esquecendo do Evangelho de Jesus. Isso que está escrito esse capítulo do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Gente, mais do que nunca, nós precisamos pensar nisso e observar isso, porque essa mudança toda, tudo isso que está havendo, não é por acaso, existe um plano divino atrás disso. Deus está no comando, Jesus está no comando, eles estão todos. Os Espíritos nos dizem que Jesus nunca esteve tão próximo de nós como agora. Ele está nos corredores dos hospitais, ele está em todos os lugares, ele está ajudando as pessoas, porque eles também se condoem do sofrimento, mas sabem que isto, no momento, é algo que está sendo necessário. Então vamos entender isso sem revolta, porque eu vejo gente que fala, esse vírus miserável, não sei o quê. Nada que veio, que existe na natureza é uma coisa assim tão ruim. Se veio, é porque tinha que vir. Se veio, é porque Deus o permitiu. Nada acontece no planeta ou no universo, que é tão grande, sem a permissão do Pai Maior. Vamos ter isso sempre em mente. Então, nós temos aqui, falando dos mundos, né? Mundos inferiores e mundos superiores. O homem percorre incontáveis encarnações em sua evolução, ficando difícil reconhecer nos espíritos puros aqueles mesmos que um dia foram primitivos. Do mesmo modo que é impossível reconhecer no homem adulto o embrião que lhe deu origem. Então vejam como as coisas são, como as coisas mudam, não é? Como nós mudamos. Acredito que se nos mostrássemos hoje, do jeito que, em estágio de evolução que nós estamos hoje, como nós éramos nos mundos primitivos, eu nem imagino. Eu de tacape na mão, né? E às vezes comendo bichos, e quer dizer, nós hoje em dia ainda infelizmente comemos os bichos, né? Isso é outra coisa que muito difícil, assim, eu ainda não, eu diminuí muito, mas ainda não consegui me livrar disso. Eu sei que é uma coisa primitiva, mas não é proibido, mas o ideal seria que nós não fizéssemos mais isso, porque nos mundos superiores, nos mundos onde já reina o amor, isso não acontece mais, não mesmo. Então é assim, nos mundos, aqui ele diz uma coisa muito bonita também, né? Mundos regeneradores, foi Santo Agostinho, nas instruções dos espíritos desse mesmo capítulo. Ele diz assim: entre as estrelas que brilham no céu, existem vários mundos, como a Terra, destinados por Deus para provas e expiações. Existem também mundos mais e menos felizes que o nosso, assim como existem os de transição, aos quais podemos chamar mundos
regeneradores. Cada sistema planetário possui mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Existem mundos onde a alma recém-nascida, ainda sem a noção do bem e do mal, é ali colocada para que possa caminhar até Deus. Essas almas têm consciência de si mesma, uma vez que estão de posse do seu livre arbítrio. As grandes capacidades que a alma possui lhe foram dadas para fazer o bem. Infelizmente, algumas fracassam. Deus, que não as quer ver aniquiladas, permite que nesses mundos de encarnação, em encarnação, elas se depurem, se melhorem, tornando-se dignas da glória que lhes é reservada. Deus não quer ver nenhum dos seus filhos sem rumo, sem uma porta aberta. Sempre haverá uma porta aberta em algum lugar. Então, nós sempre teremos um caminho que o Pai nos abre, sempre. Sempre haverá mais uma porta e mais uma porta em que nós vamos caminhar e encontrar. Então, depende de quem? Depende de nós procurarmos com vontade, sabe? Com muita vontade de encontrar. Muita vontade de encontrar o caminho certo, nos esforçando. Não existe outro caminho. Quem achar que nós vamos ser espíritos puros sem trabalhar para isso, se engana, porque não existe isso. Jesus hoje é um espírito puro, Maria é um espírito puro, mas eles viveram também em mundos como o nosso. Todos os espíritos foram criados iguais pelo nosso Pai Maior, simples e ignorantes, e através dos tempos, das reencarnações, eles foram se tornando melhores e caminhando. Vejam bem, nós já estamos nessa segunda fase de mundos de provas e expiações. O próximo é o mundo de regeneração. E para entrar nele, nós temos que nos esforçar, que melhorar, fazer do perdão a nossa máxima. Perdão, nos livrarmos dos orgulhos, dos personalismos, né, da vaidade tão grande que ainda é incutida dentro de nós. Como nós somos bons, não é? Como nós somos os melhores. E não somos, não mesmo. Cada um pode ser melhor em alguma coisa, mas nunca em tudo. Então vamos ficar atentos e pensar muito. É o que o mentor Ismael falou, olhar para dentro de nós e ver como nós estamos agindo. Então, queridos, acho que está dando o nosso horário, não se pode fazer um vídeo muito longo, senão não se consegue mandar. Então, nós vamos agradecendo a toda a atenção, quem escutou aqui até o fim, e assim, essa aprendiz aqui, do novo mundo, né? Eu quero muito passar para a fase melhor desta terra, e quero voltar nesta terra quando ela já estiver melhor, né? Quando já estiver no mundo de regeneração. Que Deus me ajude, que o Pai Maior nos ajude. E assim nós vamos novamente, vamos nos conectando a Jesus querido, a Maria, que Ele nos dê a sua mão para passar pelos períodos difíceis que temos pela frente, segurando nas mãos de Jesus, segurando nas mãos de Maria. Nós ficamos como aquela criancinha que dá a mão para os seus pais e segue o caminho andando com passos firmes, sabendo que estão amparados. Assim nós nos sentimos amparados, amparados por Jesus, amparados por Deus, por Maria, e assim nós podemos caminhar em busca da nossa melhora espiritual, da nossa elevação. E assim, queridos, fico muito feliz em termos tido juntos essa reflexão hoje, e
Quem sabe, não é? Logo mais nós estaremos reunidos na nossa linda casa ao alvorecer. Graças a Deus, graças a Deus.